Gênesis capítulo 18. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Versículo 19. É muito importante que examinemos a Bíblia à luz da própria Bíblia, como está escrito. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías capítulo 28, versículo 10. O relato de hoje nos apresenta a aparição do Senhor a Abraão e com ele 2 homens, que no capítulo seguinte veremos que se tratam de 2 anjos. Este relato possui uma mensagem profética nas entrelinhas. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Lucas capítulo 17, versículos 20, 26, 28 e 29. Analisemos o contexto do capítulo de hoje. No momento mais quente do dia, no momento mais difícil, Abraão estava assentado à entrada da tenda, atitude de letargia. Quando ele levantou os olhos, despertamento, viu aqueles 3 homens que tinham uma mensagem especial para lhe dar. Deus nos deu as 3 mensagens angélicas. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao 12. Abraão correu, percepção de urgência, e prostrou-se em terra, atitude de submissão. Abraão se apressou e fez com que toda a sua casa participasse desse momento. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. O Senhor e os anjos comeram do banquete oferecido. Aquele que abre a porta do coração para Jesus, ele promete: cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Abraão permaneceu de pé. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, versículo 36. O Senhor prometeu a Abraão: certamente voltarei a ti. E ele também nos prometeu: eis que venho sem demora. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. O longo tempo de espera pode causar desânimo, mas a promessa é certa, porque não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Deus escolheu Abraão para ordenar seus filhos e sua casa, a fim de que permanecessem fiéis à sua palavra. Deus suscitou um povo exclusivamente seu, a fim de ensinar, pregar e curar, seguindo nos passos de Cristo, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12.
O Senhor disse que desceria para ver como o pecado de Sodoma e Gomorra havia se agravado. Como o foi com aquelas cidades ímpias, a queda de Babilônia já foi anunciada pelo segundo anjo. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse capítulo 14, versículo 8. E o Senhor tem um convite àqueles que ainda se encontram em Babilônia. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. 1 João capítulo 2, versículo 24. Destruirás o justo com o ímpio? Não fará justiça o juiz de toda a terra? Interrogou Abraão ao Senhor. Salomão gastou mais de 10 capítulos do livro de Provérbios só fazendo distinção entre o justo e o ímpio. Jesus fez diferença entre o justo e o ímpio, entre o trigo e o joio. Certamente, o derradeiro juízo de Deus revelará a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Mas até lá, o Senhor nos convida a termos a mesma atitude de Abraão, em atitude de humilhação, reconhecendo a sua condição de pó e cinza perante o Deus Todo-Poderoso. Abraão intercedeu a Deus pelos homens. Insistiu o pai da fé em súplicas intercessoras diante do Senhor e continuou até o tempo do último clamor. Lhe falo somente mais esta vez. Então retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Está chegando a hora em que o Consolador irá se retirar desta terra, pois o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. É tempo, portanto, povo escolhido de Deus, de orarmos como nunca oramos. Oremos, clamemos, supliquemos em todo o tempo no Espírito e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 18. Proclamemos as 3 mensagens angélicas, servindo ao Senhor como Abraão, correndo, se apressando, suplicando diante da urgência desta mensagem. Não tardará quando levantaremos os nossos olhos e veremos o Senhor, não mais apenas com 2 anjos em sua companhia, mas com todas as suas miríades de anjos, celebrando a nossa vitória em Cristo. Vigiemos e oremos. Bom dia, último exército de oração de Deus. Rosana Garcia Barros.